Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. A gente abordando tópicos, sequências e séries. Vamos falar um pouco hoje sobre convergência e divergência de séries. Já falamos sobre convergência e divergência de sequências, vamos falar agora de séries, ok? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens para o e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram, ou nosso canal no YouTube. Vamos lá, pessoal. Convergência e divergência de séries. Importante. A nossa SN tem que ser uma sequência, né? Vai ser uma série, sequência de somas parciais dada em função de n. Isso vai ser importante. Já sabe achar SN em função de n. Se o termo geral for uma série telescópica, ou seja, uma série que a gente consiga reescrevê-la como soma de frações, né? E aí a gente percebe que os seus termos vão se cancelar e fica praticamente o primeiro e o último termo, ou a série geométrica, a gente consegue escrevê-la Sn em função de n. Foi os dois exemplos que nós estudamos na aula passada. Se a gente tem Sn em função de n, se o limite desse Sn em função de n existir e for igual a L, então dizemos que a série dada é convergente. Caso contrário, a série será divergente. Além disso, se converge para L, a gente vai dizer que o limite também é L, ok? Beleza, pessoal? Vamos ver alguns exemplos então, trazer exemplos que a gente já trabalhou na aula passada, né? Que são, lembrando que a gente trabalhou esse exemplo, Sn em função do somatório, eu quero saber se ele converge, se essa série converge ou diverge. Então, primeiro, Sn em função do somatório não é legal, eu vou trazer Sn em função de n, é um termo geral que eu consigo separar em frações parciais, portanto eu consigo achar Sn em função de n, a gente viu na aula passada que dá essa ideia aqui. Eu vou calcular o limite do Sn em função de n. Infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital, né? Então derivo em cima e embaixo, eu chego na resposta igual a 1. Portanto, essa série é uma série convergente e converge para 1. Mais uma vez, na letra B, faço a mesma ideia, a gente já sabe nas aulas anteriores como chegar nesse resultado. Calculo o limite do Sn em função de n, chego na resposta meio, posso afirmar que essa série converge e converge para meio. Beleza? Na letra C, a mesma ideia, a gente já provou Sn em função de n, vou jogar o limite quando n tende a infinito, a resposta tende a 2, portanto essa série converge e converge para 2. Na letra D, mesma ideia, chego em Sn em função de n, acho o limite com n tendendo a infinito, concluo que a resposta é 5 meios, portanto a sequência converge e converge para 5 meios. Ok? Bom, nem sempre a gente consegue achar Sn em função de n, então a gente vai precisar de alguns outros critérios para estudar convergência e divergência de séries. O próximo critério que a gente vai usar chama critério do termo geral. O que significa ele? É um teorema importantíssimo que a condicional ela é única, então a gente precisa prestar bastante atenção no que ela diz. Fala assim, se o Sn dado em função do somatório dos ANs converge, então o limite do termo geral, quando n vai para infinito, é zero. Cuidado, pessoal, que apesar desse teorema falar em convergência, ele vai servir muito mais para falar sobre divergência. Por quê? Veja só, essa condicional nos permite concluir algumas coisas. Veja só, se o limite de AN for zero, eu vou te dar essa sequência e vou pedir para você estudar converge ou diverge. Você tem a informação do AN. Se você calcular o limite desse AN e der zero, nada poderá ser afirmado. Por quê?
Porque não é isso que essa condicional diz. Essa condicional diz que se a série converge, então o limite é zero. Mas pode ser que o limite seja zero e a série seja divergente, tá bom? Cuidado. Agora, se o limite for diferente de zero, aí sim você vai falar que essa série diverge. Por quê? Porque pensa para você ver. Se você afirmar que ela converge, então pelo teorema, né, se ela é convergente, o limite daria zero, o que não ocorre. Você acabou de calcular e dizer que o limite é diferente de zero. Então, esse teorema, apesar de vir a palavra converge, muitos alunos confundem achando que ele é usado para estudar a convergência de séries. Mas não, ele é muito usado para se estudar divergência de séries, ok? Você vai calcular o limite desse AN e torcer para ele ser diferente de zero. E aí você vai afirmar que ele diverge. Se der zero, você não conclui nada, você vai ter que partir para outro tipo de critério, ok? Beleza. Olha para esse exemplo. Converge ou diverge? Repare que não é uma série telescópica, ou seja, em termos geral eu não consigo separar em frações parciais, e nem é uma série geométrica. Então eu não consigo achar esse n em função de n e aplicar o limite. O primeiro critério que nós estudamos de convergência e divergência de séries está eliminado. Vamos partir para o segundo critério que nós estudamos, que é o critério do termo geral. Pego o AN, calculo o limite desse AN. Repara que é infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital, resposta dá 3. Como o limite deu diferente de zero, eu tenho certeza que essa série diverge, ok? Um outro exemplo, mesma ideia, não é uma série telescópica e nem uma geométrica, vou usar o termo geral, calculo o limite e deu zero, portanto, nada se pode afirmar. Um outro exemplo, não é uma série telescópica, não é uma série geométrica, portanto, vou usar o termo geral. Usando o critério do termo geral, eu concluo que o limite é infinito, portanto, diverge. Deu diferente de zero, diverge. Deu igual a zero, nada se pode afirmar. Ok? Bom, pessoal, uma outra série importante para nós, em que a gente vai usar um critério futuro das próximas aulas, é o estudo da chamada série harmônica, tá? A série harmônica é a série dada pelo somatório de 1 sobre n, que o termo geral é 1 sobre n. Repare que eu quero saber se essa série harmônica converge ou diverge. Repare que pelo termo geral, nada se pode afirmar. E como ela não é uma série telescópica nem geométrica, eu não consigo afirmar segundo os dois critérios que nós já estudamos. Vamos provar que essa série, apesar da aparência dela ser de convergência, porque parece que você vai somando termos cada vez menores ao ponto de convergir para algum valor, né? Mas não, a série harmônica é divergente. Vamos provar isso, ok? Isso é um resultado muito importante futuro para nós. Imagine, a gente vai tentar demonstrar pelo chama demonstração por absurdo. A gente vai supor que ela é convergente e vai chegar num absurdo. Fazendo todas as manipulações que a matemática permite, só nos resta dizer que o absurdo vai estar na nossa primeira suposição, ou seja, a gente supôs que ela era convergente. Logo, ela será divergente. Ok? Então veja só, seja Sn a série harmônica, considere que ela é convergente. O que significa essa ideia de uma série convergir, né, pessoal? Eu ilustrei aqui, uma série converge, pessoal, quando você, por exemplo, soma o primeiro termo, soma dois termos, soma 3, soma 4, soma 5, e a partir do momento que você vai somando, esses valores começam a ficar cada vez mais próximos, ao ponto de você pegar a diferença entre eles em módulo e ela ser muito pequena. Isso significa ser convergente de forma bem simplista, ok, pessoal? Beleza, então vamos trabalhar essa ideia. Eu vou escolher
R igual a N e T igual a 2 vezes esse valor. Então vamos supor que eu tenha escolhido os 1000 primeiros termos e os 2000 primeiros termos, ou os 1500 primeiros termos e os 3000 primeiros termos, ok? Quem seria o SR, né? Seria o SN, é somar de 1 até N. Quem seria o ST? É somar de 1 até 2N. Então eu fiz isso. Repare que ao fazer a subtração entre eles, que eu estou supondo, né, ser menor do que um epsilon, ao fazer isso, eu vou ter esse resultado. 1 sobre n mais 1, 1 sobre n mais 2. Né? Repare que isso daqui eu posso afirmar que é maior ou igual a 1 sobre 2n, 1 sobre 2n, 1 sobre 2n, n vezes. Por que isso daqui, né, pessoal? Repare que aqui eu fiz a diferença de 1 menos o dobro de termos, n menos 2n. Então aqui eu tenho n termos, de n mais 1 a 2n, n termos. Então aqui eu fiz n termos também, tá? E se o meu denominador é maior em cada parcela, obviamente essa soma será menor, ok? O que eu concluo aqui? Que esse módulo está sendo maior do que n vezes 1 sobre 2n. Ou seja, n vezes 1 sobre 2n é meio. E meio não é um valor tão pequeno a ser considerado como um epsilon para falar que uma série converge. Por isso que é um absurdo. Então, por hipótese, né, essa diferença deveria ser menor do que o epsilon. E não está dando menor que meio. E epsilon é um valor muito pequeno, ok? Está dando essa diferença maior do que meio, tá? Portanto, essa série harmônica ela será divergente. Esse resultado vai ser um resultado que a gente vai simplesmente usar. Toda vez que a gente precisar falar, a gente vai sempre lembrar que a série harmônica é divergente. Eu faço uma demonstração só para não ficar um resultado jogado e vocês não saberem da onde que a gente tira esse resultado, ok? É importante a gente saber por que a série harmônica é divergente, porque a gente vai usar muito ela nos próximos critérios, ok? Pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!